Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra. Hoje tem jogo do Mengão, depois de 10 dias o Flamengo volta a jogar. E a gente já estava com saudade, não é verdade? Sejam bem-vindos ao nosso canal Somos Touros Flamengo SC. Aqui falamos, né, notícias atualizadas do Mengão. E muito obrigado a você que tem ajudado o nosso canal, a gente nunca deixa de agradecer, né? E você que não é inscrito, dá essa força, dá essa moral aí pra gente, se inscrevendo no nosso canal, né? Acionando o sininho para receber notificações, né? E também dando o like, que é muito importante. Agora, dá a sua opinião aqui, ó, e assista todo o nosso vídeo até o final, não é verdade, gente? Vamos à notícia do Mengão hoje, vamos à notícia do que está ocorrendo de trás dos bastidores. Vamos lá, olha lá. Flamengo pode ter jogador do Boca Juniors de graça. FIFA se rende a Pedro. Não posso atender a toda a classe. O Braz falou isso. Rapidinho, depois da nossa vinheta, 3 segundos, não sai daí, fica aí. Então, galera, o Brasil venceu ontem o segundo amistoso, né? 5-1 e com um golaço do Pedro. Aliás, todo mundo já sabe, não é escondido de ninguém, que o Pedro teria que ir para a seleção. O único medo, né? E foi cobrado, isso deve ter chegado, obviamente, meus amigos e minhas amigas, aos ouvidos do Tite, né? Que ele pensaria em nem pôr o Pedro ontem, e também haveria dúvida se ele colocaria por pelo menos 10, 15 minutos. Mas acho que depois da grande repercussão que o Pedro teria que jogar, teria que ser experimentado, apesar do Tite ter falado que já conhece o Pedro, já sabe o jeito dele jogar, já sabe que ele é um jogador maravilhoso, que se despontando, se ele buscou o Pedro do Flamengo, era óbvio que todo mundo queria vê-lo jogar, não só os flamenguistas, mas todos os diretores, todos os torcedores estavam torcendo por Pedro. E aconteceu. E isso foi um monstrual o gol do cara, né? O Pedrão, ele tem se destacado e ele disse em entrevista que o que acontece era o seguinte, o que ele passou realmente, ele falando que foi Deus na vida dele, né? E que ele teve que persistir, aguentar para chegar até onde chegou e o que está fazendo no futebol. Realmente o Pedro estava bastante emocionado, muito feliz, e a gente torce pelo Pedro, Everton Ribeiro, lógico, são nossos jogadores, são jogadores do Flamengo e a gente sempre quer ver os nossos jogadores despontando, não é verdade? E com isso, a própria FIFA, a Federação Internacional de Futebol, né, chegou e teve que se render aos pés do Pedro. Imediatamente nas suas redes sociais, é isso aí, galera, colocou foto do Pedro, elogiando o Pedro. Isso foi um destaque violento para a seleção, porque você poderia falar sobre qualquer jogador, afinal de contas foram 5-1. Mas o destaque maior, né, a FIFA teve que reconhecer que o Pedro realmente fez a diferença com aquele gol. Ou seja, isso repercutiu não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. O que vocês acham? Óbvio que vocês vão colocar aqui. Eu quero ouvir a sua opinião. Você não acha que o Pedro tem que estar na seleção? E eu creio que ele vai estar. Se o Tite deixar fora, realmente aí as coisas não estão boas na cabeça do Tite, né? Mas eu quero ouvir a sua opinião aí. Eu quero ouvir aí, galera. Gente, vamos lá. O Flamengo pode contratar um jogador do Boca Juniors de graça. Vamos entender. A intenção do Flamengo, né, na contratação desse jogador seria até para o lugar de João Gomes, né, que a gente sabe que vai ser difícil segurar o garoto, mesmo nessa janela de janeiro. Apesar do Braz estar falando que não, que ele está seguro, provavelmente pode sair em junho, mas aí é que está o pontapé inicial. Se o João Gomes, né, se a pressão for muito forte, jogar o dinheiro na mesa, eu creio que o João Gomes sai agora, já na janela de janeiro. Se não, junho, o próprio Braz falou que não há como segurar. Agora o detalhe, a gente está falando do jogador Agustín Almendra, de 22 anos, meio atacante, excelente jogador. Tá despontando, o moleque joga pra caramba. E o Flamengo, presta atenção, já entrou
em negociação, já está conversando com o staff do Augustinho. E o que acontece? Presta lá. Por que o Flamengo pode tê-lo de graça? Primeiro, a situação dele lá está muito difícil. Ele não está aceitando a renovação do contrato que querem fazer com ele. Ele disse que não quer renovar mais com o Boca Júnior. Ele falou que não quer renovar mais com o Boca Júnior. E com isso, o Boca Juniors tem jogos que não bota nem ele no banco, ele não é nem relacionado, muito menos banco, muito menos jogar. Então esse clima está muito hostil lá, esse clima está muito difícil, né, entre o Augustinho e o Boca Juniors. Com isso, o Flamengo já entrou em negociação com o Boca Juniors através do staff dele. Agora, qual é o problema? Ele viria de graça, a multa rescisória dele, para vocês terem ideia, é entre 20 milhões de dólares. Ou seja, hoje no câmbio aí dá 102 milhões de reais. Mas, contudo, o contrato do Augustinho termina agora em junho. Tá batendo a bola? João Gomes, Augustinho, termina em junho agora. E ele não vai renovar com o Boca. Então ele viria totalmente de graça, mas em janeiro ele já pode assinar o pré-contrato com o Flamengo. Isso é uma notícia boa, né, galera? Porra, a gente precisa, e o garoto joga pra caramba. Então, estão especulando que ele poderia ser o jogador para substituir o João Gomes, né? Se não sair na janela de janeiro, provavelmente em junho, julho ali, João Gomes não fica no Flamengo e o Flamengo já está pensando em Augustinho e as negociações já estão avançadas. Notícia boa. O que você acha? Você gostaria de ver o João Augustinho aqui? Coloca a sua opinião. Dá essa força pra gente aí, galera. O Braz, antes de entrevistas, né, falou o seguinte, galera, ó. Não posso atender toda a classe. Em que ele quis se referir a essa frase? Aos ingressos. Porque muitos torcedores, principalmente os torcedores de baixa renda, né, que sempre frequentaram o nosso Maracanã, aquele campo eterno do Maracanã, aquela glória eterna do Maracanã que era, a gente via aquele tapetão de arquibancada, cadeira e geral, tudo junto, aquela coisa deliciosa que era o Maracanã. E hoje virou, infelizmente, um espetáculo, virou um centro europeu. A verdade é essa, acabou aquela magia do Maracanã mesmo, né? Então o Braz falou que o Maracanã diminuiu, de 100 mil passou para 70 mil, e com isso os ingressos são vendidos rapidamente, principalmente para as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E aí, nessa fala, ele falou, olha, eu não tenho culpa, o Flamengo não tem culpa, infelizmente, compra ali quem tiver mais agilidade, quem tiver condições financeiras maior, e eu não posso atender toda a classe por enquanto, não dá para fazer isso. Fica difícil, eu gostaria até de ouvir a sua opinião aqui, galera. Fica difícil essa questão, porque o Flamengo, o futebol, vamos botar assim, o futebol é um esporte, realmente, é do povo. É o povo que dá alegria, é o povo que leva o público, o futebol que leva o público ao estádio. Então fica difícil. Eu acho que poderia sim resolver essas situações jogando algumas cotas em alguns lugares para dar a oportunidade aos jogadores, aos torcedores antigos que frequentavam o Flamengo e que faziam aquela festa gloriosa. E também dá sim para diminuir os ingressos. Dá, porque o Flamengo já fez isso 2, 3 vezes esse ano e deu resultado. Agora o Braz diz que tem que pagar, é muito caro, o Maracanã e tudo mais. Pô, mas ele pegou a licitação com o Fluminense, apesar de ter que pagar um aluguel por mês, o aluguel é mais barato pela licitação que eles pegaram. São essas coisas que não bate, o tico com o teco. Mas eu sempre vou lutar aqui, galera, pelo favor da torcida. Eu sempre vou lutar aqui também pela galera da classe menor que tem e quer e tem direito de assistir os jogos do nosso Mengão. Não adianta, onde o Flamengo vai, ou o Flamengo anuncia um jogo e os ingressos acabam com 3, 4, 5, até uma semana antecipado já vende tudo. Entendeu? Mas tem que se resolver isso assim, porque todas as classes têm direito sim de ver o jogo. Todas as classes têm direito sim de ver o Mengão. Gostaria que você desse a sua opinião. O que você acha aqui? Coloca aqui pra gente que a gente precisa ouvir. Então, dá para arrumar um jeito. A gente tem batido aqui na tecla que tá muito caro. Está muito caro. Resolvam isso, ou com a administração do Maracanã, vocês que administram o Maracanã, tem que resolver, porque a gente tem batido aqui na tecla. Os ingressos estão
caros demais. E assim fica impossibilitado, fica impossível de certos torcedores, né, não conseguirem frequentar o Maracanã. E também, com essas vendas agora, né, sócio e tudo mais, inviabiliza, porque muitas pessoas não têm acesso à internet e não podem comprar os ingressos. Então, tudo isso dificulta para a classe mais inferior comprar um ingresso, mas todos têm direito sim, e eu gostaria de ver aquele antigo Maracanã abarrotado, né, com pessoas com condições, condições de ir ao Maracanã e poder pagar o ingresso mais barato. Galera, essas notícias. Lembrando, hoje a nossa live do pré-jogo, lá nós vamos falar tudo sobre o Flamengo, o que está acontecendo com o mais querido. Não perca às 14 horas, hoje, espero vocês ao vivo lá aqui no nosso canal Somos Todos Flamengo SC. Salve, salve torcida do Flamengo. Salve, salve nação rubro-negra.